Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Nela, vamos tratar sobre o conceito de tradução desenvolvido pela professora Heloísa Barbosa. Vamos à aula. Existe uma crença de que, em determinado período histórico, a humanidade falou apenas um idioma, uma única língua. Então, a partir desse momento, a gente não percebe a necessidade de uma tradução. Ela passou a ser necessária quando as pessoas começaram a falar línguas diferentes. Nesse sentido, segundo a tradução judaico-cristã, que a gente encontra nas Escrituras, a gente tem uma passagem no livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 5, que diz que cada qual foi repartido segundo a sua língua. Ok, esta é uma explicação pelo fato de se existir a multiplicidade linguística que existe hoje no mundo. Então, esse fato ele caminhou até chegarmos na Torre de Babel. Torre de Babel, esta que está registrada ainda nas Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 11, que foi uma torre erguida pelos homens para ascender do seu nível ao nível divino. Então, essa torre ela foi construída por volta de 2400 a.C. e as Escrituras registram que ela aconteceu mais ou menos 135 anos após o dilúvio. O que aconteceu? As passagens bíblicas nos contam que essa torre ela foi erguida até determinado ponto, porém em determinado momento houve uma confusão de línguas e as pessoas começaram a não se comunicar de uma forma entendível entre si, necessitando, mais uma vez, da ferramenta da tradução, da interpretação, porque nesse caso a gente ainda não tinha o desenvolvimento em larga escala da escrita. Então, a Babel, a Torre de Babel, ela teve o nome Babel, que o seu nome ela é a derivação de um verbo que significa confundir. Por isso que essa passagem é conhecida como a confusão das línguas. Ok. Então, a pergunta que a gente traz, a reflexão que a gente traz é: existia uma única língua? Ou as línguas sempre foram diferenciadas antes da Torre de Babel? Então é uma reflexão que precisa ser feita porque não se tem os registros históricos que demonstrem que o fenômeno da interpretação surgiu exatamente nesse ponto. Não se tem registros. O registro mais antigo que se tem são as Escrituras, aqui localizadas em Gênesis 10:5, que conta que cada um recebeu a sua língua de acordo com a sua família entre as nações a quais foram divididas. Porém, em Gênesis 11, no capítulo 11, no versículo 1, a gente encontra que era a terra, no caso, o país, a cidade, a divisão, aquele local, aquela província, falava toda uma mesma língua. Então não se tem ainda um registro histórico, então, portanto, afirmar que a tradução e a interpretação surgiu exatamente nesse momento é um fato que necessita de mais pesquisas empíricas e experimentais. Pois bem, como conteúdo complementar, a gente sugere a leitura deste livro. Este livro ele conta um pouquinho da história perdida sobre a Torre de Babel e de que forma que essa multiplicidade linguística veio a acontecer. Fica uma sugestão de leitura para você aproveitar aí nos seus tempos de folga. Então a interpretação não tem como a gente precisar ao certo de que forma com que ela surgiu, como eu comentei com vocês. A interpretação é um fenômeno que ela se inicia e ela se confunde até mesmo com o fenômeno da multiplicidade linguística. A partir do momento em que a partir dos momentos que povos falaram em línguas diferentes, foi necessário uma pessoa que intermediasse essa comunicação, sendo esta pessoa usuária dessas duas línguas diferentes. Só que o único fenômeno histórico que marca exatamente o surgimento da interpretação como nós conhecemos hoje foi o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg aconteceu entre 1945 e 1946 e ele trouxe à tona os agentes do nazismo, que possuíam diversos idiomas e por este fato necessitaram de a presença de diversos tradutores, diversos intérpretes dentro desse julgamento. Esse julgamento ele aconteceu durante um longo período e contou com intérpretes que foram capturados e tornados reféns para executar essa atividade tradutória, essa interpretação
de tribunal. Depois desse caso, não se teve mais nenhum registro da presença desses intérpretes, da vida deles, se eles foram libertados, se eles foram mortos por conta do trabalho que prestaram, afinal de contas, traíram os seus países, já que são os titulares daquela língua, em trazer à tona tudo aquilo que estava sendo dito, por uma questão ética e por uma questão de necessidade de se transparecer tudo aquilo que aconteceu durante o nazismo. Então esses intérpretes foram convidados a atuarem nesse julgamento e foram utilizados intérpretes de 4 principais línguas, que eram o inglês, o francês, o russo e o alemão. E neste momento não existia a tecnologia que nós temos hoje, câmeras, equipamento de áudio, de vídeo, de som, não existia. Então a interpretação ela foi feita toda dentro de um porão, utilizando como se fosse um sistema de comunicação remota semelhante ao que a gente tem hoje de walkie-talkie. Seria alguma coisa semelhante a essa. Então nesse contexto de interpretação foi exigida a eles a interpretação simultânea, realizada ali naquele momento, sem estudo prévio nenhum. Então esse foi o tipo de interpretação que foi requisitado para eles. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu no julgamento, nós disponibilizamos aqui embaixo, nos conteúdos da aula, um vídeo que conta um pouquinho sobre a história do julgamento dos nazistas e esse julgamento que aconteceu em Nuremberg. O link está logo aqui embaixo, ok? Passemos então para os estudos da tradução. Depois que aconteceu o julgamento de Nuremberg, foi verificado que a interpretação ela precisava ser estudada, ela precisava formar profissionais. Nesse sentido, surgem os estudos da tradução, que surgiram por volta de 1972, com o texto fundacional do Holmes, que publicou o nome e a natureza dos estudos da tradução. Assim, foi criada a área de estudos da tradução. Então, esses estudos da tradução, eles começaram a ser mapeados. Mapear significa trazer à tona tudo que tinha dentro desses estudos da tradução. Porque esse fenômeno tradutório ele é amplo, diverso e muito rico. Então, de que forma com que esse amplo campo de pesquisa foi dividido? O que tinha em cada um desses lugares que compunham os estudos da tradução? Então, foi criado um livro, o livro é o The Map, publicado no ano de 2002 e trouxe uma contribuição do que tinha dentro dessa área dos estudos da tradução. Então, foram organizadas todas essas áreas, essas 12 áreas, das quais a gente destaca a área da interpretação. Então, os estudos da tradução é a grande área de pesquisa, da qual a interpretação faz parte. Ok? Então, a gente precisa entender um pouquinho a diferença entre esses conceitos. O que é tradução, o que é interpretação, de que forma que a gente pode observar isso na prática. Eu costumo utilizar o termo tradução para tudo. Então, porque é os estudos da tradução. Então, para mim, eu utilizo sempre tradução. Mas existe uma diferença que ela pode ser observada. A principal diferença entre a tradução e a interpretação é o tipo de texto a qual se trabalha. Primeiramente, na interpretação, nós trabalhamos com textos orais, ou seja, textos que não têm o suporte escrito. E segundo quadros, a interpretação desses textos podem ser de duas formas. Ou a interpretação simultânea, que é aquela que nós estamos habituados, em que uma pessoa fala e a outra vai sinalizando imediatamente após, ou a interpretação consecutiva, que é aquela que a pessoa ela fala durante um determinado tempo, o intérprete toma notas e depois executa a interpretação. Diferente da tradução. A tradução trabalha com textos escritos em suportes fixos. E ela pode ser passível de 3 processos, definidos por Jacobson, em 1959. Pode ser uma tradução interlingual, ou seja, uma tradução com línguas de modalidades diferentes. Pode ser uma tradução intralingual, ou seja, uma tradução dentro da mesma língua. Quando eu falo uma frase e a pessoa não me entende, eu preciso reformular essa mesma frase para dizer a mesma coisa. Eu estou fazendo uma tradução intralingual. Ou uma tradução intersemiótica. Quando eu tenho uma tradução intersemiótica, eu estou trocando os signos linguísticos de uma linguagem verbal
para uma linguagem não verbal. Então é como se eu traduzisse uma dança em um poema. Uma dança não tem nenhuma parte linguística, mas um poema tem a escrita em português. Então isso é uma tradução intersemiótica. Essa é uma diferença básica entre elas. Esses dois processos, entre a tradução e a interpretação. Óbvio que não é o único critério. Existem outros critérios, como o tempo, o registro e a modalidade. Quando a gente está trabalhando com uma tradução, o intérprete que dita o ritmo dessa tradução. Eu posso pegar um texto e traduzir durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem vai ditar o ritmo da tradução serei eu. O meu trabalho que vai ditar esse ritmo. Então, o meu suporte, ele é durável, porque eu posso imprimir esse texto e ele ficar registrado pela posteridade. E a modalidade é sempre escrita. Já a interpretação é diferente. O discurso é quem dita o ritmo da interpretação. Se eu tenho um palestrante que está falando muito rápido, a minha interpretação vai ser muito rápida. Se eu tenho um palestrante que está falando de forma mais moderada, a minha interpretação também vai seguir esse ritmo. Então, quem dita o discurso é o palestrante. Então, ele vai ditar o nível e a velocidade da interpretação. O segundo ponto é o registro. Na interpretação, não existe registro. Então, a gente chama essa interpretação de efervescente. O que isso significa? Significa que, após eu produzir essa minha interpretação, eu não tenho nenhum suporte fixo que registre essa interpretação. Então isso a torna efervescente. E a modalidade é sempre na língua utilizando a modalidade oral. Claro que todos esses conceitos dão um nó na minha cabeça. Dão um nó na cabeça de todo mundo. Mas eu costumo chamar tudo de tradução. Por quê? A atividade tradutória é levar a informação linguística de uma língua para outra. E é exatamente isso que fazemos. Nós levamos informação da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, ou da língua brasileira de sinais para a língua portuguesa. Então, nesse caso, estamos fazendo uma tradução de igual forma. Assim, terminamos a nossa primeira aula, que tratou sobre o conceito de tradução para a autora da obra que nós estamos analisando. Bons estudos a todos, até a próxima!